passo muito tempo pensando nos quadros, pensando numa mostra, organizando todas as ideias, mas quando eu parto para ela, eu vou de... igual... É um pintor industrial isso, não? Eu sou um arquiteto das ideias, assim, eu acho que eu procuro sempre, quando eu estou dando aula, eu cito sempre João Cabral de Melo Neto, né, como ele fazia toda a estrutura do poema dele, né, a arquitetura geral da palavra. Aí eu procuro fazer essa arquitetura do meu pensamento, das coisas, da minha simbologia, das minhas referências, do meu vocabulário de imagens, e vou fazendo isso aos pouquinhos, vou retomando coisas do passado que eu já pintei, e depois que eu organizo isso, eu parto, que nem Iberê Camargo dizia, que partia para uma luta, né? Então você parte dessa forma, e é uma verdade, eu acho que... Você viveria sem pintar? Hoje em dia é muito difícil, porque você vai se apaixonando pela coisa, mas, curiosamente, a pintura, ela deixa de ser externa para se introjetar dentro da gente. Mesmo que se eu não fizesse, eu ficaria maquinando a cabeça para estar pintando em coisas imateriais, sabe? Você acorda de madrugada, tem uma compulsão e vai pintar, não? Não. Mário Gruber, quem investe em arte não perde dinheiro. Como é que você se vê produzindo peças para o mercado? Isso remonta a um problema, a uma tomada de consciência que eu tive na década de 50, à beira de 60. Eu tinha um engajamento político sério, não é? Não tem mais? Tenho, mas eu não tenho partido. Eu tive. E eu não quero falar porque os mariners estão aí à beira do Brasil com a eleição do Lula. Vai começar tudo de novo. Há esse perigo, né? Mas eu creio que não. No caso do Lula não há esse perigo. Mas eu não quero falar em política aqui, porque senão eu não respondo a sua pergunta. Não, eu só quero que você responda politicamente, o resto não me interessa. É? Bem, eu tinha aquele da escola de Frankfurt, do Adorno, e os marxistas... Theodor Adorno. Theodor Adorno, e tinha outro que era mais conhecido que ele, estava muito fresquinho, sem provocação, fresco no sentido de peixe fresco. Entendemos. E condenava o mercantilismo. Agora, foi uma época que hoje, se não houver investimento em cultura, ela não existe. Porque ela não sobrevive em termos heróicos como ela surgiu ao longo da história, se bem que o Walter Benjamin e outros dizem que a história é sempre contada pelo vencedor e o oprimido nunca aparece na história. Então a leitura da história é do vencedor. Que maravilha, você fala de uns autores aqui nesse programa que as pessoas nunca ouviram falar, assim, quer dizer, Walter Benjamin, Theodor Adorno, esse time maravilhoso que te cercou na juventude, hoje como é que está? Bom, Benjamin morreu. Olha, pelo contrário, o Benjamin está entrando em moda, aí você vê muita publicação, né? Bem, mas existe uma camada em todos os países, chamados intelectuais, que tem interesse, alguns até bastante interessantes, né? Criadores. Mas a pergunta qual foi mesmo? A pergunta era como é que você se vê, mercado? Como é que você se vê dentro do mercado? Como eu quase fui um profissional político, eu vivia com fome. Não tinha dinheiro nem para comer na época, né? Então eu resolvi, a única coisa que eu sei fazer, se a política não me permite viver, sobreviver, aliás, viver permitir. Foi porque você a política foi uma esfinge que você não conseguiu descobrir qual era o enigma dela. Para responder com honestidade, não. E creio que dificilmente... Alguém consegue. Alguém consegue. Sendo que alguns autores dizem que a política é uma arte das mais difíceis. A política é uma arte das mais difíceis. E da incoerência também. Você lida com elementos assim muito transitórios, né? A política vale hoje, amanhã não vale, né? Então eu digo, olha, eu tenho que sobreviver. Inclusive, para ser um bom político, eu tenho que estar alimentado. Porque o tônus ia lá embaixo, se bem que era a época de maior energia da minha vida, cavalar. E... Muitas mulheres. Muitas mulheres. Olha, no outro dia o Paulo, meu filho, fez um inventário dos lugares que, nesses 50 anos de profissão, eu estive, que eu mudei. Foram 56 mudanças em 50 anos, dá em média uma por ano.
Se você fosse mulher, você seria uma ninfomaníaca. Não, eu sempre associei o problema do sexo ao afeto. 56 mudanças? Pois é, mas você devia me provocar, dizer aonde é que está a relação. Olha aqui, o Cristóvão Buarque, ex-reitor da Universidade Brasileira, ex-governador de Brasília, ele acha que todos os acervos de arte do mundo deveriam ser internacionalizados. Como seria um Mário Gruber fora do mercado, socializado? Olha, eu gostei do seu um dos seus programas, onde você propõe a internacionalização das crianças e outros fatores aí que eu achei maravilhoso. Mas eu acho que, para acontecer isso, teria que acontecer outras coisas antes disso, que pressupõem um certo bem-estar vendo a humanidade, vamos dizer, melhor. Então, neste caso, eu acho que seria fantástico a possibilidade de trabalhar a esses níveis. Por exemplo, um dos fatores que é muito incômodo para nós é o mercado, se bem que nós podemos sobreviver através dele, mas precisa tomar muito cuidado com ele. Quando o Adorno e outros falam do mercantilismo, principalmente a nível cultural, tinha é real. Agora, é um esforço que o intelectual, o artista contemporâneo tem que trabalhar, porque ele não pode viver fora desse contexto. Não há cultura sem investimento, e isso pressupõe mercado. Mário, quando você começa a falar as coisas que todo mundo fala, já não me interessa. Me interessa você assim, por exemplo. Você chora? O que você acha? Eu estou chorando? Eu estou chorando por dentro. Por dentro e por fora? Por fora acho difícil. Na minha idade, eu acho que... Uma vez eu me pressenti chorando sem lágrimas, eu olhando no espelho, eu disse, mas como é que eu estou chorando se não há nenhuma expressão externa? Você voltaria à política hoje? De bom grado, se eu sentisse a participação mais intensa da sociedade brasileira, que ela saísse do atraso ainda quase colonial, é difícil afirmar isso. Isso se deve a quem? Aos políticos? Olha, eu acho o Brasil, eu representei o Brasil algumas vezes em congressos internacionais. Um deles que até me custou a perda do emprego em 1952, quando eu estive no Congresso de Cultura do Chile, que eu conheci o Diego. Foi uma época de caça às bruxas também, não era? Olha, não, aparentemente não. Eu era João Cabral não era dessa época? João Cabral... Foi expulso eu tenho uma dificuldade de datas, mas o que aconteceu com o João Cabral? Foi expulso de Itamaraty, não sei se foi nessa época. Ah, sim, é verdade. É verdade. Bom, e aí? Você representou o Brasil? E eu sempre senti uma sensação estranha de que nós estamos isolados, nós brasileiros. E o que eu pude constatar é que o brasileiro tende ao gueto. Você está lá, o brasileiro reúne com o brasileiro, vive agrupados uns nos outros, com saudade do feijão com arroz, compreende? Saudade da praia, intelectuais. E o argentino não, você chega um argentino, compreende? O cara já está colocado numa posição chave. Eles têm um nariz arrebitado, maravilhoso, um respingado. Eles têm uma energia diferente da nossa, então nós tendemos ao gueto, compreende? Que pressupõe a ligação com o mundo. Nos falta ligação com o mundo, ainda mais, apesar da internet. A tecnologia toda. A utilização que se faz desses elementos, não sei se nos levará a uma ligação com o mundo. Olha para aquela câmera lá e usa uma liberdade que nunca deixaram você ter para falar o que você quiser para terminar o programa. Enforque-se na corda da liberdade. Simplicidade nas nossas relações entre brasileiros. E confiança e perder o medo. Dá um abraço, Mário. Maria era a praia que eu frequentava certas manhãs. Meus gestos indispensáveis que se cumpriam a um ar tão absolutamente livre que ele mesmo determina seus limites. Meus gestos simplificados diante de extensões de que uma luz geral aboliu todos os segredos. Maria
era sempre uma praia, lugar onde eu me sinto exato e nítido como uma pedra, meu particular, minha fuga, meu excesso imediatamente evaporados. Maria era o mar dessa praia, sem mistério e sem profundeza, elementar, como as coisas que podem ser mudadas em vapor ou poeira. Maria era também uma fonte, o líquido que começaria a jorrar no momento que eu previa, num ponto que eu poderia examinar, em circunstâncias que eu poderia controlar. Eu aspirava a acompanhar com os olhos o crescimento de um arbusto, o surgimento de um jorro de água. Maria não era como um corpo vago, impreciso. Eu estava ciente de todos os detalhes de seu corpo, que poderia reconstituir a minha vontade. A sua boca, o seu riso irregular, todos esses detalhes, não me seria difícil arrumá-los, recompondo-a como num jogo de armar ou uma prancha anatômica. Maria era também, em certas tardes, o campo cimentado que eu atravessava para chegar em algum lugar, sozinho sobre a terra e sob um sol que me poderia evaporar de toda a nuvem. Maria era também uma árvore, um desses organismos sólidos e práticos, presos à terra, com raízes que exploram e devassam seus segredos, e ao mesmo tempo lançados para o céu, com quem permutam seus gases, seus pássaros, seus movimentos. Maria era também a garrafa de aguardente. Aproximo o ouvido dessa forma correta e explorável e percebo o rumor e os movimentos de sonhos possíveis, ainda em sua matéria líquida, sonhos de que disporei, que submeterei a meu tempo e minha vontade, que alcançarei com a mão. Maria era também o jornal. Maria era o mundo ainda quente, em sua última edição e mais recente. Maria era também um livro, susto de que estamos certos, susto que praticar, com que fazer exercícios, que nos permitirão entender a voz de uma cadeira, a voz de uma cômoda, susto cuidadosamente oculto, como qualquer animal venenoso. Entre as flores claras, organizadas dessa floresta numerada, tem sempre um animal venenoso que leva dísticos explicativos, poesia, poemas, versos. Maria era também a folha em branco, barreira oposta ao rio impreciso, que corre em regiões de alguma parte de nós mesmos. Nessa folha, eu construirei um objeto sólido que depois imitarei, o qual depois me definirá. Eu penso para escolher um poema, um desenho, um cimento armado, presenças precisas e inalteráveis, opostas à minha fuga. Maria era também o sistema estabelecido de antemão, o fim onde chegar, era a lucidez que ela só nos pode dar um modo novo e completo de ver uma flor, de ler um verso.